Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns, o nosso estudo de volta. E hoje nós vamos conversar sobre a construção do pensamento criminológico, como que algumas ideias da criminologia ou das várias formas de se pensar a criminologia, como que essas ideias interferiram na minha pesquisa e principalmente a relevância que isso tem na leitura que eu fiz do comportamento criminoso. Por que eu considerei importante fazer essa pesquisa no sentido de entender a construção do pensamento criminológico? Por que eu trouxe isso para a tomada de reféns? Como nós sabemos, o trabalho que é desenvolvido em torno da crise é um trabalho voltado à avaliação diagnóstica, ou seja, o FBI traz isso, como eu já falei em outros vídeos, de uma maneira muito forte. Quando nós vamos estudar o material do FBI, nós temos de forma muito bem elaborada e muito bem delimitada, digamos assim, os perfis dos criminosos. Criminoso comum, psicopata, suicida, depressivo, suicídio pela polícia, são alguns exemplos de perfis que fazem parte de toda essa herança, dessa leitura da construção do pensamento criminológico. Não é à toa que o norte-americano ele tem essa visão muito mais voltada para essa ideia de que o crime está no sujeito. A leitura social dele é uma leitura muito rasa, a meu ver. Há sempre uma tendência a justificar o crime por uma ação que é muito pessoal, a responsabilização apenas do sujeito, não que o sujeito não tenha responsabilidade, não é isso que eu quero dizer. Mas há uma série de fatores que escapam e que precisam ser considerados na análise para que a gente entenda com profundidade a prática do crime. Eu trouxe hoje algumas ideias históricas. Na verdade, eu trouxe algumas informações que fazem com que a gente entenda a construção do pensamento criminológico. Por que eu estou compartilhando essas ideias com vocês hoje? Porque foi a partir desse entendimento, da construção desses pensamentos em torno do crime, em torno do criminoso, que eu comecei a entender o quanto era importante e perigoso o manejo do diagnóstico. Exatamente para não confirmar, para que eu, como psicóloga, não confirmasse um lugar excludente no sentido de estar ali a serviço da morte. Eu tive uma preocupação muito grande em não referendar essa morte através de uma confirmação científica de um suposto criminoso nato. Isso estava sempre muito presente, isso vem sempre muito presente na prática norte-americana. E quando a gente vai entender o contexto norte-americano e o contexto brasileiro, a gente sabe, através da lógica capitalista, que esses contextos não são tão diferentes assim, apesar das suas peculiaridades. O que eu estou dizendo com isso? Quando a gente vai pegar Guattari, por exemplo, e entender essa noção de uma subjetividade capitalística, essa lógica de um mercado global, a gente entende que o que parece muito fora de lugar não está tão fora de lugar. Existe uma lógica que permeia essa produção subjetiva ou essas produções, esses modos de produzir a subjetividade, que fazem com que aquilo que se pensa nos Estados Unidos não é tão diferente, considerando alguns aspectos que envolvem a prática de crimes. É óbvio que a gente está sendo assim um pouco mais generalista. A ideia, obviamente, nesse vídeo é trazer algumas noções, não dá para a gente aprofundar tanto esse contexto, mas o fato é que quando a gente vai pegar de uma maneira, pelo menos inicial, a gente entende que essa forma de pensar a subjetividade, ela passa por esses mecanismos de controle que estão ligados, obviamente, a essa questão capitalista, essa questão de produzir modos de ser. E quando a gente vai pegar essa história, digamos assim, das ideias criminológicas, a gente entende como é que os contextos se aproximam, como é que as ideias se atravessam dentro exatamente dessa lógica de mercado. O que parece europeu não é tão europeu assim, acaba sendo importado e reproduzido em práticas também latino-americanas, em outros contextos que são contextos que compartilham ideias similares e até ideias idênticas. Então vamos lá, eu vou trazer alguns aspectos da construção dessas ideias criminológicas, apenas alguns, para que a gente entenda como que é perigoso você fazer um diagnóstico em tomada de refém se você não considerar essa história e não considerar principalmente o manejo que você está fazendo dessa ferramenta que é o diagnóstico.
Vamos lá, quando a gente vai pegar a história, a gente entende, por exemplo, que lá no início, digamos assim, na Inquisição, século XIII, bem no início, a gente já tem ali uma prática que é considerada por muitos estudiosos da criminologia que já é uma prática, a Inquisição já é uma prática que traz para a gente uma ideia de punição, ou seja, você já tem ali um ensaio mesmo antes da institucionalização do direito enquanto uma disciplina, mesmo antes disso, na Inquisição, a gente já tem ali uma expressão dessa necessidade que algumas pessoas têm, ou digamos assim, essa construção de uma necessidade de punir o crime. Há uma ideia de que o crime vai ser corrigido com a punição. Existe uma restrição dessa noção, ou seja, você só corrige punindo. Não estou aqui abrindo uma linha de defesa, estou trazendo apenas as ideias para que a gente possa pensar e ao final eu vou concluir com algumas ponderações que eu fiz na minha pesquisa. Muito bem. Então essa lógica, essa necessidade de punir está muito presente nas práticas históricas, nas práticas humanas, que vem da Inquisição. Quando a gente vai avançando um pouquinho, a gente vai encontrar na Idade Média, por exemplo, antes mesmo da gente ter esse direito penal estruturado, a gente vai encontrar na Idade Média uma prática muito curiosa com relação ao destino do criminoso, que era a seguinte: havia uma cultura de que a família que era atingida pelo criminoso, no caso as vítimas, as vítimas decidiriam, a família decidiria qual seria o destino do criminoso. Não havia uma regulação em termos de Estado com relação ao destino desse homem, que era o homem que praticava o crime. E tínhamos também nesse contexto uma prática que era chamada a ordalha, que era uma prática de duelo físico, ou seja, luta física, onde os opositores eles iam decidir qual seria o seu destino, né? A ordalha era também considerada o juízo de Deus. Então, o crime era resolvido pelas próprias pessoas envolvidas, não havia uma intermediação. Até que a gente chega num momento histórico um pouco mais à frente, que aparece o tal do procurador, né? O procurador do rei, que era um mediador, digamos assim, entre o crime e o criminoso. Então, ele era uma pessoa de confiança que acabava decidindo esse destino. Então, o delito era cometido e era lido, o delito ao ser cometido, ele era lido como uma infração às leis soberanas, essa ideia de que o soberano regulava esse destino a partir do procurador. Essas ideias foram avançando até que isso teve uma repercussão muito negativa, digamos assim, nessa cadência dessa lógica de punir. Nós chegamos no contexto norte-americano, por exemplo, no contexto inglês, principalmente no contexto inglês, onde a gente começa a ter uma noção atrelada a essa ideia de crime, uma noção de inferioridade humana, ou seja, as ideias colonialistas europeias começaram a ser passadas da seguinte maneira: os criminosos, eles eram na realidade uma raça inferior. Essa ideia de inferioridade começou a ser atrelada a uma questão de raça e uma questão também ligada à fisionomia. E a partir dali começou toda uma tentativa de institucionalizar, digamos assim, institucionalizar uma ideia de que o crime ele teria um suporte científico através do estudo da fisionomia, através do estudo da conduta, poderia se inferir que haveria ali uma inferioridade, ou então, a partir da aparência física, se inferia ali algo que era degenerado. Isso, sem dúvida, criou um campo muito perigoso lá na frente para as ideias nazistas, criou toda uma justificativa racista que fez com que isso tornasse a questão muito mais complexa. Então, o que a gente tem ali, né? Voltando um pouquinho. Nós tivemos nessa sequência histórica a produção de uma obra chamada Fragmentos de Fisionomia, que traz exatamente essa noção de que a ideia do crime, a ideia da maldade está associada à questão física, a traços físicos, ou seja, pela fisionomia da pessoa você poderia inferir ou concluir que ali estaria um criminoso em potencial. Isso vai influenciar Lombroso lá na frente. Então, bem antes de Lombroso, eu estou fazendo esse caminho histórico para que vocês entendam esse percurso,
bem antes de Lombroso, nós já tínhamos ali essa noção. Essa ideia, né, da fisionomia ligada à maldade, ela foi criticada principalmente na literatura de Victor Hugo, quando a gente encontra na França, por exemplo, a obra Notre-Dame de Paris, mais conhecida como Corcunda de Notre-Dame, que ali Victor Hugo faz uma crítica a essas ideias europeias que estavam sendo disseminadas e compartilhadas, que também migravam para o contexto norte-americano, que era essa noção de que a feiura está ligada à maldade. Então, Victor Hugo faz essa crítica, trazendo Quasimodo, que era o personagem do Corcunda, né? O Corcunda de Notre-Dame foi consagrado com esse nome nos Estados Unidos, mas o nome original é Notre-Dame de Paris, né? O nome original da obra do século XIX de Victor Hugo. E ali a gente tem o Quasimodo, que era exatamente a figura de um homem que não era bonito, né? Um homem feio, mas que era bom. Então essa ideia de que feiura e maldade estão atreladas começa a ser criticada na literatura. Isso foi avançando, essas ideias foram avançando até que a gente chegou na frenologia, que também foi um problema muito sério, porque na frenologia você já tinha ali uma perspectiva de justificar uma sub-raça, justificar uma inferioridade a partir da análise craniana. Aí você já começa a localizar a disfunção, você começa a trazer para essa questão do crânio uma justificativa, ou seja, uma ideia de que o crânio seria uma pista para você descobrir quem é ou não degenerado, quem é ou não criminoso. Isso também foi extremamente perigoso na construção desse reforço dessas ideias racistas. Mas nós temos uma obra que foi muito mais forte dentro dessa sequência, foi uma obra chamada Ensaio sobre a Desigualdade Racial. Essa obra ela foi publicada por Gobineau, que era um autor francês que trazia toda uma defesa de que a França tinha uma origem gaulesa e essa origem era uma origem de superioridade, essa ideia de uma raça superior. Esse contexto traz a noção da questão da raça ariana. E com essa obra, ali a gente teve um problema muito sério, porque ele começou a fazer experimentos com a população carcerária. Então, assim, essas ideias racistas começaram a se disseminar e ele comparando, né, a população carcerária, ele comparava com outros contextos, com outras populações, digamos assim, outros grupos, e ali ele chegou à conclusão de que a população carcerária trazia, sem dúvida, para ele uma inferioridade muito relacionada a essa noção de raça, ou seja, de uma raça inferior. Ali, com certeza, entraram os negros e uma série de outros grupos. E aí, a partir dessa obra, mais à frente, nós vamos ter em Galton o Gênio Hereditário, que é uma obra também que trouxe um problema muito sério, porque a partir dela começa a se produzir a ideia dos povos bárbaros. Então, assim, haveria uma degenerescência que seria natural, e esses povos bárbaros seriam uma ameaça à humanidade. Por quê? Porque isso estaria na genética, isso já estaria na consanguinidade, já estaria no sangue. Então era uma questão mesmo de sobrevivência, de vida ou morte. Então essa raça menor teria que ser inibida, que era quem? Eram principalmente os grupos criminosos. Então essas ideias foram influenciando também na construção de um pensamento de um homem que é muito conhecido, que é o Darwin. O Darwin, ele produziu não só a origem das espécies, mas ele produziu também a ascendência do homem, e essa obra foi trágica para a humanidade, porque a partir da ascendência do homem, ele justifica uma hierarquia entre raças cientificamente. Então ele dá exatamente um corpo científico, uma roupagem científica a uma suposta ideia de que haveria uma hierarquia entre essas raças. Toda essa história, eu falei de uma maneira muito pontual, assim, bem resumida, mas toda essa história para a gente entender como que isso influenciou Lombroso com a criminologia positiva. E ali em Lombroso a gente tem a produção do Homem Delinquente, que consagra, infelizmente, toda uma ideia, né, negativa com relação a essa suposta sub-raça, que seria o criminoso, ou seja, o criminoso nato, ele é uma raça inferior, ele teria... Lombroso traz umas questões muito estranhas com relação à dieta, que o homem seria o resultado daquilo que ele come.
ele fez experimentos com a questão da dieta da carne, enfim. Ele começou até que ele chegou na questão mesmo dos traços, né, do criminoso. Ele fez um experimento com um homem que foi chamado de Vilela, e a partir dessa cobaia, digamos assim, da transformação desse homem em cobaia, ele começou a ter algumas conclusões que fizeram com que ele pensasse que o crime estaria no sujeito. Então, assim, esse percurso rápido e bem simples, para que a gente entenda que a construção do pensamento norte-americano, quando ele vai trazer os perfis dos tomadores, com certeza essa construção está atravessada por toda essa história, toda essa migração entre as ideias europeias e as ideias norte-americanas, ideias que foram sendo compartilhadas para colocar os povos latinos num lugar menor, para estabelecer uma cientificidade, a chamada criminologia. E no Brasil a gente tem principalmente uma ideia de que essa criminologia nasce como mais uma arma, mais uma ferramenta do Estado para justificar essa relação entre crime, raça, inferioridade, desigualdade. Haveria uma espécie de desigualdade racial que seria nata. E essa ideia é muito perigosa quando a gente vai fazer análise de perfis, porque quando eu vou para uma ocorrência com refém, quando eu ia para uma ocorrência com refém, isso tudo, sem dúvida, influenciava a minha prática, e eu precisava ter um crivo muito sério e estar muito atenta para não simplesmente fazer um diagnóstico do cara a partir de tudo isso que eu estudei. Então, assim, sem dúvida, o diagnóstico ajuda para a gente entender a motivação, para a gente entender a psicodinâmica, mas não para a gente justificar que ele tenha que morrer. Não para que a gente, enquanto psicólogo, não está nesse lugar. Esse não é o nosso lugar, de determinar que vida vai ser poupada e que vida não será poupada. Então, assim, a minha preocupação estava muito em torno disso. Então, eu vou deixar para vocês esse vídeo aí, para aqueles que quiserem pesquisar sobre a criminologia. Sem dúvida, tem outras informações que são bem interessantes. Quando a gente vai aprofundar, a gente vai entender que não é à toa que essa ferramenta do FBI venha tão carregada de importância. Quando a gente vai estudar a história do FBI, é uma história do caça às bruxas, é uma história de briga e de perseguição a comunista, perseguição a todos os grupos que eles consideravam grupos ameaçadores, e que tem todo esse discurso. O FBI nasce nesse contexto dessas ideias criminológicas que vinham se propagando, enfim, cada vez mais migrando e sendo compartilhadas em contextos culturais diferentes, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqueles que se interessarem pelo assunto, pesquisem sobre a criminologia. Como eu falei, tem outras informações, mas a ideia é que vocês entendam como é perigoso essa ferramenta do diagnóstico no crime, como que nós temos que ter um cuidado, uma ética muito grande nesse manejo. E deixem aí os comentários para que a gente possa aprofundar esse assunto. Estaremos juntos, sem dúvida, no próximo estudo, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, até a próxima!